essa apresentação foi chamada de Bandgap e eu dei um outro título depois de Periodic Structures, Fundamental Crystals and Metamaterials. Essa apresentação faz parte, então, desse primeiro webinar. E esse é o outline da minha apresentação. Vou apresentar a referência bibliográfica que eu usei para fazer essa apresentação, é uma referência principal. Depois vou apresentar estruturas periódicas, cristais e metamateriais unidimensionais e as diferenças entre eles, como modelar eles, usando sistemas massa-mola, bem simples. E depois vou mostrar alguns resultados de sistemas bidimensionais para inspirar vocês a procurar. Esse assunto pode ser bem complexo, pode ser bem interessante, os fenômenos de ondas que a gente vê em sistemas além de uma dimensão. Depois, no final, eu vou dar uma breve conclusão, um resumo apresentado. Então, eu vou me apresentar aqui, deixo o meu e-mail para contato, se alguém precisar. Minha formação, tanto de graduação, mestrado e doutorado, foi basicamente no Unicamp, e agora eu faço pós-doc na USP, na ESC, aqui em São Carlos, desenvolvendo um projeto da FAPESP em estruturas periódicas e metamateriais. A referência bibliográfica que eu usei nessa apresentação foi essa revisão Dynamics of Phononic Materials and Structures, do professor Hussein, que está agora em Boulder, professor Limi, da Georgia Tech, o professor Hussein, também, que era da Georgia Tech, mas agora ele mudou para Boulder. Ela é de 2014, ela é uma referência, uma revisão bem densa, que quem está começando, eu sugiro começar por ela, assim. Ela é densa, mas tem conceitos muito importantes e a formulação é bem simples, como vocês vão ver. Então, o que seria estruturas periódicas? Estruturas periódicas são estruturas que têm um padrão, que a gente chama de célula unitária, que se repete em uma, duas ou três dimensões para formar a estrutura completa. Então, essas estruturas periódicas podem aparecer na natureza, como nessa teia de aranha, que a gente tem simetria rotacional, então a gente tem uma estrutura periódica rotacional, em colmeias de abelhas, ou mesmo em borboletas, nas asas de borboletas, onde a gente, pequenos canais fazem com que a onda eletromagnética tenha interferência construtiva ou destrutiva, dá cor azul a determinados tipos de borboletas. Mas a gente também consegue ver esse padrão periódico em átomos, em estruturas atômicas, como grafeno ou no cloreto de sódio, em 3 dimensões. E na engenharia a gente tem usado frequentemente essas estruturas periódicas para modelar compósitos, pontes, fuselagem de avião, ou mesmo motor de avião, que tem a estrutura rotacional também periódica, parecido com a nossa teia de aranha aqui. Tudo bem? Então, a gente tem essa estrutura que repete, e a menor estrutura que forma essa célula é a célula unitária. E a partir da célula unitária, estudando o comportamento da célula unitária, comportamento dinâmico dela, a gente consegue entender o comportamento global da estrutura. Então, com um pequeno pedacinho da estrutura, a gente consegue inferir bastante coisa sobre a estrutura completa. A gente vai ver. Vou considerar um sistema bem simples, de uma barra uniforme. Então, como o Adriano apresentou, numa barra a gente tem ondas longitudinais, mas eu não vou estudar as ondas longitudinais no sistema contínuo, como foi apresentado pelo Adriano. Eu vou pegar essa barra e vou discretizar um sistema massa-mola. Então, a gente pode discretizar essa barra massas e molas que se repetem espacialmente com comprimento A. E esses dois sistemas podem ser equivalentes, a gente consegue achar equivalência entre os sistemas, a massa é fácil, o A vezes a periodicidade, então entre uma massa e outra a gente tem um período.
repete. E eu chamei esse período de A. E cada massa está localizada numa posição n vezes A. Então, a primeira massa aqui está localizada em 0, então n0, até a enésima massa, que é n vezes A. Esse sistema aqui, massa-mola, é bem importante, porque foi usado há 350 anos atrás, e até hoje a gente pode usar ele para entender alguns conceitos. Foi usado por Newton para descrever a velocidade de propagação do som no ar, depois por Bernoulli e seu filho para descrever sistemas vibrantes discretos também, e depois por Baden-Powell, Lord Kelvin, estudando estrutura. Ok. Então, eu vou pegar um período, uma célula unitária desse sistema massa-mola. Pegar um período, uma célula unitária, eu consigo descrever o comportamento dinâmico por essa equação. É basicamente Newton. Então, massa vezes aceleração. A gente tem a força da esquerda e da direita, que pode ser desmembrada em K, N menos N mais 1, desse termo aqui, e a mesma coisa do outro lado. Não sei se deixei claro aqui. Então, a gente tem a massa vezes aceleração mais 2KUN, que é as duas molas conectadas, menos a mola vezes a massa que está conectada à esquerda e à direita. Isso N vezes correspondente à quantidade de massas que a gente tem no nosso sistema. Tudo bem? Isso para uma massa. Mas a gente pode usar essa equação para descrever N massas. Agora a gente vai impor uma solução por ondas. Então, a parte espacial do deslocamento vai ser descrito por essa exponencial EI ômega t, e a parte espacial vai ser também descrito por a exponencial EI kappa xn, onde x aqui é um espaço discreto, que é n vezes A. Então, essa solução que a gente impõe transforma o quê? Transforma a equação no espaço-tempo para a frequência número de onda, que é basicamente o nosso teorema de Bloch. Considerando estrutura infinita, né? Então ela é infinita, e a gente também vai considerar que a gente não tem forças aplicadas na estrutura, então só tem propagação de ondas livres. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Então, vou continuar, tudo bem? Essa parte aqui o Adriano já apresentou anteriormente, mas só reforçando aqui essa transformação. Agora a gente substitui então, a nossa solução por ondas, o nosso teorema de Bloch-Floquet, na equação do movimento para essa célula unitária. Então, a aceleração vira menos ômega ao quadrado, é a derivada segunda no tempo, mais 2k, e aqui sobra a parte da exponencial no espaço. Então, n, substitui aqui, dá n. E as conexões com as massas vizinhas, o que acontece? Então, a gente vai ter exponencial de n mais 1 por causa desse deslocamento, e n menos 1 por causa desse daqui. Tudo bem? E a nossa força externa é 0. A gente consegue tirar esse termo de exponencial dessa equação, colocando ele para fora. Então, E kappa a n, aqui também a gente consegue isolar, colocar ele para fora, aplicar a ortogonalidade e ele sai da equação. Então, a gente vai ter menos I ômega, menos ômega ao quadrado m, mais 2k, menos k, exponencial de ka, mais exponencial de menos I kappa a. Se a gente também consegue fazer outra simplificação, considerando que exponencial de kappa mais exponencial de menos I kappa é duas vezes cosseno de kappa. Então, a gente consegue fazer essa simplificação aqui. E essa equação tem soluções não triviais para essa amplitude
amplitude aqui da nossa solução diferente de zero. Então, o que a gente tem aqui? É a nossa relação de dispersão. A relação de dispersão é a relação entre frequência e o número de onda aqui, que é o kappa. Então, a gente consegue resolver essa equação aqui, isolando o ômega. Aqui eu também faço uma normalização, onde a frequência é normalizada pela frequência da cadeia, onde a frequência da cadeia é a raiz quadrada da rigidez pela massa, e o nosso número de onda normalizado, ele é normalizado pelo comprimento da nossa célula unitária. A distância de uma massa para outra é A. Então, essa daqui é o comprimento da célula unitária. Tudo bem? Imagina agora, então, que a gente dá o número de onda e acha a frequência. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter essa relação de dispersão. E a gente consegue ver que essa relação de dispersão também é periódica no espaço recíproco. Então, a gente tem o espaço direto, que é a nossa cadeia infinitamente periódica, e quando a gente faz a transformação para o espaço recíproco, que é de número de onda, a gente também tem esse espaço recíproco periódico. O que a gente consegue ver aqui? Que a gente, por causa da amostragem, nosso sistema massa-mola, ele é dispersivo, mas a nossa barra não é dispersiva, ela é não dispersiva porque a velocidade de grupo de fases são iguais, mas por causa da discretização, a gente tem esse sistema resultante aqui dispersivo. E o que mais a gente consegue ver? Que a gente tem uma banda de propagação e depois a gente tem uma banda de parada. Então, a gente nenhuma onda se propaga depois de 2 aqui. Tudo bem? E esse menor período que no espaço direto é a nossa célula unitária, no espaço recíproco a gente chama de primeira zona de Brillouin. Então, é o menor período que se repete no espaço recíproco. O menor espaço no espaço recíproco a gente chama de zona irredutível de Brillouin, porque a gente consegue estudar todo o comportamento dinâmico usando apenas metade, nesse caso aqui, da primeira zona de Brillouin. Tudo bem? Alguma dúvida? Qualquer coisa é só perguntar, pode me interromper. Então, isso é a nossa onda propagando no nosso sistema massa-mola, e depois de 2 a gente não tem nenhuma onda propagante. Mas vamos tentar resolver agora essa mesma equação de uma outra forma. Imagina que a gente, agora, em vez de dar número de onda, a gente isola a frequência e a gente dá um input de frequência para achar o número de onda. E a gente tem, para frequências menor que 2, então o nosso número de onda normalizado é real. Para frequências maior do que 2, a gente tem o nosso número de onda imaginário. Então, foi explicado, a gente só tem ondas propagando até 2, e depois disso a gente só tem atenuação. Então, a parte imaginária relacionada ao número de onda é relacionada à atenuação da onda. Então, a parte real é relacionada à propagação da onda. Agora vamos fazer uma analogia com a resposta forçada. Imagina que a gente tenha uma cadeia com 20 massas. A gente aplica uma força harmônica na primeira massa e mede na última massa. O que a gente vai ter até 2? A gente vai ter os modos de vibrar, as ondas propagantes. E depois de 2, a gente só vai ter atenuação, porque esse sistema massa-mola não vai conseguir descrever o comportamento dinâmico acima dessa frequência. É um problema de amostragem, assim como a gente tem problema de amostragem do tempo, a gente também tem esse problema de amostragem do espaço. Aqui. E como os modos, a resposta espacial desses caras em diferentes frequências. Então, na banda de propagação, a gente forma os modos de vibrar. Em altas frequências vai ficar mais difícil de ver
de discretização. Quando a gente entra na zona de atenuação, acima de 2, a gente só vai ter atenuação, a onda não vai conseguir propagar pela cadeia. Então, eu tenho uns videozinhos aqui para mostrar um pouquinho melhor. Então, essa primeira figura é devido na onda, na frequência de propagação. Então, aqui é no tempo essa resposta. Estou dando uma entrada senoidal aqui nessa primeira massa e a gente está vendo como todas as massas propagam. Então, ela vai começar a excitar a primeira massa, a onda vai refletir e depois de um determinado momento a gente vai ter as ondas estacionárias formando os módulos de vibrar aqui. O que acontece em mais altas frequências? A gente vai ter também as reflexões, a gente vai ter os módulos, mas vai ficar cada vez mais difícil de ver por causa do problema de amostragem. Então, vai ter as reflexões, vai tentar formar os módulos, mas vai ficar mais difícil a visualização. Mas o que acontece agora na banda de parada? Uma frequência da banda de parada. A gente excita a massa, só que a gente não tem nenhuma propagação de ondas. Então, a gente só tem atenuação. Não importa quão grande você excite a massa, não vai ter nenhuma propagação e a gente só tem atenuação. Então, as massas ficam praticamente paradas. Alguém tem alguma pergunta até aqui em relação ao sistema massa-mola, estruturas uniformes, periódicas, sobre discretização, bloco, diagrama de dispersão, resposta forçada? Tá, então eu vou continuar. Então essa foi uma pequena introdução. E agora eu vou entrar em cristais fonônicos. Os cristais fonônicos começaram a ter esse termo na década de 90, depois que o termo cristal fotônico foi introduzido. Nos cristais fonônicos, a gente tem uma interferência construtiva e destrutiva de ondas por causa da diferença de impedâncias, e aí leva a uma abertura de um band gap praticamente no meio, não no meio, mas num comprimento de onda equivalente ou relacionado com o comprimento de onda da célula unitária. Então, a gente abre esse band gap, onde a gente não permite propagação de ondas, mas é um fenômeno diferente da banda de parada, que é devido à amostragem. Então, no band gap, a nossa densidade de estados é nula, que no fundo a gente pode relacionar com vibrações onde a gente não tem vibrações. Então, em 92, siglas da economia, eles propuseram esse termo, desenvolveram teorias e começaram a relacionar isso com a física da matéria condensada. Por isso que esses trabalhos são importantes. Antes, dinâmica estrutural, os band gaps já eram estudados, investigados, mas eles começaram a relacionar mais com a física, com a fotônica, por isso que esse trabalho deles é importante. Em 95, Meseguer e os coautores fizeram um experimento nessa escultura da Espanha e viram indícios de bandas proibidas ou band gaps nessa escultura aqui. Essa escultura, a matriz hospedeira é o ar e a gente tem inclusões de alumínio, então que produz essa interferência construtiva e destrutiva quando a onda passa por ela, gerando um band gap em uma determinada frequência. Eles não conseguiram observar muito bem, mas viram indícios. Depois, em 98, eles repetiram o mesmo experimento em laboratório, onde eles comprovaram que essas bandas
bandas proibidas, esses band gaps aconteciam em cristais sônicos. Então, como a gente consegue modelar esses cristais fonônicos? Então, primeiro eu vou explicar sobre a impedância. Então, já tinha falado que essa periodicidade distribuída periodicamente gera impedâncias distribuídas periodicamente ao longo da estrutura, que produz essas bandas de frequência onde as ondas não propagam. O Adriano já explicou sobre a diferença de impedância. Então, a gente tem uma onda incidente, e aí a gente encontra um pedaço da estrutura com impedância diferente, a gente vai gerar uma onda refletida e outra transmitida, mas imagina que essas impedâncias são distribuídas periodicamente. Então, o que vai acontecer é a onda incidente refletida em um determinado comprimento de onda relacionado com de onda dessa unitária, vai gerar interferências destrutivas que vai produzir os band gaps. Então, em determinadas frequências, a gente vai ter bandas de propagação, em outras, onde essas interferências são destrutivas, a gente vai ter bandas de atenuação, band gaps. E como a gente modela esses cristais? Então, numa barra, a gente pode considerar um sistema que tem diferentes propriedades distribuídas periodicamente. Aqui é uma barra com densidade, elasticidade diferentes, elas se repetem infinitamente. E aqui no nosso sistema massa-mola, eu modelei, foi modelado, igual tem na referência, como um sistema com alternância de massas. Então, tem uma massa pequena, que é o MA, uma massa grande, amarela, MB, e a conexão entre elas aqui dá pela mesma rigidez, então a rigidez é diferente. Mas vamos ver o que acontece quando a gente tem essa alternância de massa na nossa cadeia periódica. Primeiro a gente tem que achar a equação do movimento, igual no sistema uniforme. Então, a gente tem a aceleração, a massa vezes a aceleração desse cara, mais 2 vezes as molas, que ele está conectado, menos as 2 molas também, os deslocamentos deles, os vizinhos, né? Que seria essa massa 2n mais 1, de 2n mais 1, mais de 2n menos 1, para a massa MA. E para a massa MB, que eu nomeado aqui com deslocamento de 2n mais 1, é a mesma coisa. Massa vezes aceleração, mais 2k, n, das 2 molas, menos as massas conectadas, o n mais 2, mais 2n, okay? E as forças externas. A gente aplica de novo o teorema de Bloch-Floquet, forças externas nulas, e a gente tem um sistema similar com o que a gente tinha no sistema homogêneo, mas agora a gente tem um sistema de equações bem parecido, mas os deslocamentos aqui estão trocados. Aqui é o A e o B e o A. Antigamente a gente tinha o A e o A no sistema homogêneo. Então, a gente vai aplicar o mesmo procedimento do sistema homogêneo. Vamos lá. Isolou na forma matricial, calculou o determinante, então a gente tem a nossa relação de dispersão, tudo bem? E essa relação de dispersão aqui a gente pode resolver usando a fórmula de Bhaskara, e a gente vai ter 2 branches que a gente chama, então a gente vai ter um branch acústico e um branch óptico na nossa relação de dispersão. Então, se a gente substituir o número de onda aqui e plotar, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa relação de dispersão aqui com o branch acústico e o branch óptico. O branch acústico em azul e o branch óptico em vermelho. No branch acústico, as massas, como se fossem modos de onda, elas estão em fase. No branch óptico, elas estão fora de fase. A gente pode ver aqui a banda de parada acima de 2, novamente, mas a gente tem um gap. A gente abre um gap entre as bandas. Esse daqui é o que a gente chama de band gap, devido ao Bragg scattering, interferência construtiva e destrutiva.
Aqui a nossa primeira zona de brilho, ela é entre menos π e π, porque aqui o nosso período é 2A, então como eu estou considerando o nosso número de onda normalizado, número de onda vezes a periodicidade aqui, que seria entre as nossas duas massas, nossa primeira zona de Brillouin, ela é entre menos π até mais π. E a nossa zona irredutível é entre 0 e π, tudo bem? O que acontece agora se naquelas equações eu coloco que as duas massas são iguais? O gap se fecha, mas a gente ainda tem dois branches aqui. Se a gente comparar com o sistema anterior, a gente pode ver que esse branch é exatamente esse daqui, e devido a gente estar usando duas massas, a gente tem problema de amostragem, então a gente tem um branch duplicado aqui. Tudo bem? Então, vamos ver o que acontece agora na resposta forçada. Na resposta forçada, a gente impõe uma estação harmônica na primeira massa e mede na última massa. A gente pode ver ainda a nossa banda de parada aqui. Essa daqui é a relação de dispersão complexa, né, que a gente pode resolver aquela, em vez de dar um número de onda e achar a frequência, a gente pode dar a frequência e achar um número de onda. A banda de parada continua aqui ainda, mas a gente tem esse gap no limite da zona de Brillouin, aqui, ele abre. Então, a gente tem esse gap devido ao Bragg scattering, onde a onda não tem nenhuma parte propagante, só tem atenuação. Aqui a fase é constante. Então, o que acontece na resposta forçada? A gente tem duas regiões de vibração e uma região onde a gente tem o band gap. E aqui é o stop band. Tudo bem? Relacionando isso com a nossa curva de dispersão. O que acontece agora com os modos? Em baixa frequência, a gente ainda tem os modos acústicos. No gap, a gente tem só atenuação. E mais alta frequência, mas ainda não na banda de parada, a gente tem os modos de vibrar relacionado ao modo ótico. Então, tem uma animação de novo, aqui algumas animações de uns modos no domínio do tempo, onde é imposto essa estação senoidal na primeira massa. Então, aqui vai formar de novo o modo de vibrar depois das reflexões. Esse seria o modo acústico, uma estação no modo acústico. Aqui seria a estação numa frequência do gap, então vou estar excitando a primeira frequência aqui, e não vai, a onda vai propagar, mas vai atenuar, né, aqui na região do gap. Então, as primeiras massas vibram, mas a onda vai atenuando por causa da parte imaginária do número de onda. Então, a hora que a excitação é removida da estrutura, para as massas param de vibrar. Enquanto que no modo ótico, no modo acústico, a gente remove a excitação da estrutura, mas a estrutura continua vibrando, porque nesses casos não tem o amortecimento, né? Gap não tem. É um fenômeno de amortecimento, mas não é necessário para ter atenuação da estrutura. Que agora acontece no modo ótico, então a mesma coisa, uma vibração, uma estação temporal na primeira massa. As massas vibram dessa forma. Tá. E na região da banda de parada. Então a gente põe a excitação, mas a onda não se propaga pela estrutura. Okay. Então essa foi uma pequena introdução dos cristais,
modelar eles com o sistema massa-mola, como fica a relação de dispersão, resposta forçada deles. Se alguém tiver alguma dúvida aqui e quiser perguntar, não estou escutando nada, não sei se está tudo. Agora, vou passar para o metamaterial. Nos anos 2000, o termo metamaterial começou a ser apresentado e começou a ser escrito pelos pesquisadores nos artigos para designar materiais com propriedades excepcionais. O que seriam essas propriedades excepcionais? Na verdade, não é nada muito diferente do que a gente conhece. É que em determinadas frequências, esses metamateriais, eles abrem alguns gaps em baixas frequências, para baixo da primeira reflexão de Bragg, ou da reflexão na primeira zona de Brillouin. Esses gaps têm algumas propriedades interessantes, ou diferentes, ou extraordinárias, como eles chamavam, como massa dinâmica negativa, ou rigidez dinâmica negativa, ou algum índice de refração negativo. E aí eles começaram a chamar essas estruturas como metamateriais. Esse primeiro artigo que trata de um metamaterial elástico, a gente tem uma matriz hospedeira com inclusões esféricas metálicas, e elas criam esses gaps em baixa frequência. Então, para estruturas de engenharia, elas são bem interessantes, porque muitos problemas de engenharia são em baixas frequências, e enquanto nos cristais a gente precisa, às vezes, para atuar em baixa frequência, células unitárias muito grandes, dependendo da frequência, aqui com os metamateriais a gente consegue ficar livre do comprimento da célula unitária. Porque nos cristais fonônicos a gente precisa das interferências construtivas e destrutivas. E esses caras aqui funcionam de uma forma um pouquinho diferente, como se fosse um absorvedor dinâmico de vibrações distribuídos periodicamente. Depois surgiram várias outras formas de abrir o gap, o acoplamento entre translação e rotação, que eles chamaram esses metamateriais de quirais, mesmo fazendo junções entre o bandgap de Bragg e de ressonância local para ter propriedades de atenuação superiores e estruturas mais leves que podem ser usados, esses autores acham que pode ser usado até em foguete por causa das suas propriedades de resistências e filtragem de ondas. Então, o leque de aplicações é bastante, e eles podem ser usados tanto para atenuação de vibrações como para manipulação de ondas, né, em baixas frequências. Mas aqui eu só vou apresentar a parte de atenuação, os conceitos de atenuação de ondas. Então, como que a gente modela um metamaterial usando um sistema de barra, um sistema massa-mola? Então, na nossa barra uniforme, a gente teria inclusões ressonantes distribuídas periodicamente. Essas inclusões ressonantes teriam uma massa e uma rigidez. E onde, e na frequência dessa inclusão, que é a raiz quadrada de KR sobre MR, abre o gap. Então, a gente consegue tunar essa inclusão, tunar o gap, usando apenas a frequência de ressonância das inclusões, enquanto que no cristal a gente precisa projetar o material para ter interferência construtiva e destrutiva, seguindo o comprimento da célula unitária, que é um pouquinho mais complexo. Então, no nosso sistema massa-mola, a gente vai discretizar apenas a barra uniforme, como a gente tinha na nossa cadeia uniforme, colocando inclusões ressonantes. Então, qual que é a equação do movimento de uma célula unitária aqui? Essa célula que repete. Então, a gente tem a mesma equação da
da cadeia homogênea, do sistema massa-mol homogênea, que seriam esses termos aqui de menos ômega ao quadrado m mais 2k, menos k multiplicado por n menos 1 mais n mais 1, tá? Que é a relação dessa massa com as massas vizinhas, mais o termo ressonante de acoplamento. Então, por Newton, a gente tem um termo de acoplamento nessas duas massas também, e aqui na equação do ressonador é a mesma coisa, a gente tem massa vezes aceleração do ressonador, mais o termo de acoplamento entre essas duas massas, que é por Newton, que é esse mesmo termo. Como que a gente faz para achar agora a nossa relação de dispersão? Então, repetir a equação aqui, a gente usa um processo de condensação do grau de liberdade. Como a gente precisa, para a nossa relação de dispersão, ter uma descrição só em relação a um dos deslocamentos, a gente consegue eliminar o deslocamento do ressonador nessa primeira equação, substituindo essa segunda equação nessa primeira. Se a gente fizer isolar aqui o R nessa segunda equação e substituir na primeira, o que a gente tem é essa equação aqui, que é muito similar, esses termos são os termos da cadeia homogênea, né, menos ômega ao quadrado m mais 2k, esse também é o termo de acoplamento da massa com os vizinhos, e tem esse termo aqui modificando a nossa relação de dispersão, que é o termo do ressonador. Vamos ver o que acontece com esses termos na nossa relação de dispersão. Aqui é a mesma coisa, mas uma pequena manipulação das equações para deixar mais para a gente conseguir interpretar melhor o que acontece. Então, a gente vai ver que o gap da ressonância local tem uma relação entre a massa do ressonador e a massa da cadeia principal. Então, essa relação de massa aqui é responsável pela largura do gap. E aqui a gente tem a ressonância do ressonador, onde esse gap está tunado. Okay? Então, aqui nessa equação, a gente vai dar o número de onda, achar a frequência, e depois da frequência achar o número de onda, o que acontece. Então, primeiro dando o número de onda e achando a frequência, a gente pode ver que a gente também ainda tem dois branches, o branch óptico, no branch acústico em azul, onde as massas estão vibrando em fase, e o branch óptico em vermelho, onde as massas da cadeia principal e do ressonador vibram fora de fase. Essa relação de dispersão é periódica no espaço recíproco, assim como a nossa cadeia de as nossas células unitárias são periódicas no espaço direto ou físico, a gente tem essa relação de dispersão periódica, como a gente já viu nos exemplos anteriores. E pela relação de dispersão, a gente consegue calcular a propriedade de massa, propriedade efetiva, que nesse caso é a massa dinâmica negativa, em determinada frequência. Então, usando a relação massa, força igual a massa vezes aceleração, a gente consegue, a partir da relação dessa equação aqui, isolar a massa efetiva. E se a gente plotar a massa efetiva em função da frequência, a gente pode ver que na frequência que a gente tunou o ressonador, a nossa massa dinâmica negativa, a nossa massa dinâmica, ela se torna negativa na frequência do ressonador e na onde tem o gap, né, de ressonância local. Então, por causa dessas propriedades, que eles chamaram de metamaterial. Em todas as outras frequências, a massa dinâmica é positiva, mas é apenas por causa desse termo de ressonância que leva a massa dinâmica a ser negativa na região do gap. Tudo bem? A mesma coisa, a relação de dispersão agora, mas incluindo a frequência, achando o número de onda. A gente pode ver que mesmo no gap a gente tem uma parte imaginária do número de onda muito grande, e na nossa resposta forçada a gente consegue ver essa parte de atenuação. E o gap de ressonância local abre bem abaixo, ou pode abrir onde a gente quiser, mas a gente consegue abrir abaixo da primeira reflexão aqui,
no limite da zona de Brillouin, que é onde geralmente abre os gaps de Bragg scattering, né, dos cristais fonônicos. Eles abrem no limite da zona de Brillouin por causa da interferência construtiva e destrutiva das ondas. Né. Então vamos ver o que acontece com os modos de vibrar do metamaterial. No modo acústico, aqui em azul a gente tem as massas da cadeia principal e em vermelho as massas do ressonador. Então, em baixa frequência, no modo acústico, as massas da cadeia principal e do ressonador estão vibrando em fase, nessas duas frequências aqui. A gente tem o gap. No gap, a gente está colocando uma força de estação na massa azul, mas o que vibra é a massa do ressonador e depois a estrutura se mantém parada. E o que acontece no modo acústico? A massa da cadeia principal e dos ressonadores estão vibrando em fora de fase. Depois a gente tem a banda de parada devido à amostragem. Então, tem algumas animaçõezinhas. Aqui é o modo acústico. Então, a força está sendo na cadeia, na primeira massa azul aqui. Vão ter as reflexões. Depois vão formar os modos tanto na cadeia principal quanto na cadeia de ressonadores. E mesmo removendo a excitação, elas continuam vibrando. Agora, o que acontece na ressonância local, no bandgap de ressonância local? A força está sendo incluída na primeira massa aqui da cadeia principal, em azul, mas apenas a cadeia de ressonadores vibra. E ela retira energia da cadeia principal, deixando ela vibrar em amplitudes muito altas. Agora, no modo óptico, uma frequência do modo óptico. Então, a gente tem a excitação na cadeia principal, a gente tem as reflexões de ondas, e a cadeia principal e os ressonadores estão vibrando fora de fase. Então, que caracteriza o modo óptico. O que acontece na banda de parada? A gente está excitando a cadeia principal, os ressonadores estão praticamente parados, não tem propagação de ondas. Quando a força é removida, todas as massas vão parar de vibrar. Espero que não esteja muito longo. Se alguém tiver alguma dúvida aqui nessa parte, é só me interromper. Agora eu vou mostrar alguns resultados só para inspirar vocês a continuar procurando. Todas essas equações tem no artigo bibliográfico que eu mostrei no início. E aqui é um caso de um sistema bidimensional, bem simples, uma cadeia uniforme, com periódico tanto em X quanto em Y. Esse caso aqui a gente pode ter alguns outros conceitos que a gente pode entender um pouco melhor. Aí eu vou mostrar alguns resultados para inspirar vocês e depois vocês procurarem um pouco melhor e para entender um pouquinho melhor como acontece esses fenômenos em duas dimensões. Então, a mesma coisa, a gente precisa sempre calcular, achar a equação do movimento e calcular a dispersão. No caso bidimensional, é a mesma coisa. Então, a gente tem a nossa célula unitária, a gente tem a equação do movimento, massa vezes aceleração, mais duas vezes a rigidez dos vizinhos em X, menos duas vezes a rigidez dos vizinhos em X também, e a mesma coisa em Y. É muito parecido à equação do sistema unidimensional, mas agora a gente inclui uma outra dimensão, uma segunda dimensão Y. Então, fica bem parecido com o sistema unidimensional, só uma água. Então, a gente consegue
fazer o mesmo cálculo, simplificando a equação, normalizando a frequência, o número de onda. Aqui eu vou dar o número de onda tanto em x quanto em y, x em y. A gente consegue ver que o espaço recíproco do número de onda também é periódico. E a primeira zona de Brillouin é quadrada, porque aqui a gente usou a periodicidade em x e y igual, então o nosso AX e o nosso AY são iguais. Por isso que a gente tem a primeira zona de Brillouin quadrada, tá? Senão seria retangular, ou se a gente usasse hexágono, seriam hexágonos, mas isso são assuntos mais para frente. Então, se a gente pegar um período aqui, dessa primeira zona de Brillouin, a gente geralmente estuda a dispersão, como esse caso é bidimensional, a gente tem superfícies na primeira zona de Brillouin. Para ficar mais fácil a visualização, a gente plota o contorno da zona irredutível no fundo. Então, esse daqui é o contorno gama, x, m, gama, é o contorno da zona irredutível de Brillouin. Então, a gente aqui dentro tem 8 zonas irredutíveis, geralmente a gente pega essa daqui. Então, dentro da zona de Brillouin, a gente tem 8 zonas menorzinhas que se repetem dentro dela, e a gente geralmente usa o contorno para estudar os gaps, as ondas, a dispersão. Então, fica um exemplo. Mas vamos ver o que acontece com a propagação de ondas nesse cara aqui. Então, imagina que a gente corta essa superfície numa frequência baixa aqui. A gente pode ver que a nossa onda é praticamente um círculo. Se a gente calcula a velocidade de grupo de fase, a gente tem uma propagação isotrópica. Como o Adriano explicou na apresentação anterior, a velocidade de grupo está relacionado com o fluxo de energia. Em sistemas bidimensionais, eles vão estar relacionados com a diretividade da propagação da onda. Então, vamos ver o que acontece nesse caso aqui, no sistema uniforme em baixa frequência. Estou citando na massa do meio aqui, a gente tem 51 massas, né, a zero. Então, em baixa frequência, essa cadeia de massas em molas uniformes tem propagação de ondas quase isotrópica, né? Como se fosse uma placa homogênea em baixa frequência, certo? Mas, de novo, por causa da discretização, a gente vai ter dispersão, né? Então, aqui a gente tem dispersão nesses branches, por causa da discretização. E o que acontece quando a gente vai aumentando um pouco a frequência? Agora, imagina que eu estou cortando a nossa superfície aqui de dispersão, mais ou menos nessa região verde e amarela. Então, a superfície, a isosurface, ela não é mais isotrópica. E se a gente calcular a velocidade de grupo, a gente vai começar a ter algumas direções preferenciais de propagação, que são as diagonais. Então, a nossa energia está propagando na forma da velocidade de grupo. Então, formando um quadradinho, com as diagonais, tendo maior velocidade de propagação da onda, então, do fluxo de energia. E se a gente subir mais um pouquinho, vai ficar cada vez mais anisotrópico a propagação de ondas. Então, a direção preferencial aí de propagação será na diagonal, então a energia vai estar focalizada na direção de propagação diagonal. Até um limite, que seria o limite da zona de Brillouin, quando a onda bate no limite da primeira zona de Brillouin, a focalização de energia é máxima.
então tem esse efeito que eles chamam de... Então, a gente tem a maior focalização de energia nessa frequência 2 aqui. Que isso era só alguns resultados que eu gostaria de mostrar para inspirar vocês, também mostrar que essa parte de propagação de ondas, a gente às vezes fica muito na parte de atenuação, mas a gente também consegue manipular, focalizar ondas e energias, fazer outras coisas. Então, era isso que eu queria mostrar mais. Eu queria que esses conceitos, essas diferenças entre uma estrutura homogênea, um cristal fonônico e metamaterial ficassem claros para vocês na banda, essa banda de parada. Então, a gente tem o band gap de Bragg, de ressonância local, e a gente tem que tomar cuidado que esse é o sistema discreto. No sistema contínuo vai acontecer efeitos bem parecidos, mas a gente não vai ter a banda de parada, né, por causa da discretização. Então, a gente sempre vai ter as ondas propagando. Então, na nossa barra do sistema contínuo, a gente tem um meio não dispersivo, a velocidade de grupo e a velocidade de fase são iguais em todas as frequências que a gente analisa. No cristal fonônico, a gente vai ter o gap aqui, na primeira reflexão de Bragg, mas a onda continua propagando e pode ser que não abre gap nas outras reflexões. E no cristal, a mesma coisa, a gente consegue abrir uma ressonância local e a onda continua propagando. Tudo bem? Então, acho que era isso que eu gostaria de apresentar. Espero que tenha ficado claro essas diferenças. Se alguém tiver dúvida, pode perguntar.